Troquei a engenharia por psicologia. E aí, será que valeu a pena? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu sou o Lucas, eu sou psicólogo. Nesse vídeo eu quero falar sobre a minha transição de carreira, que muita gente acaba me perguntando como é que foi ir da engenharia para a psicologia, duas áreas tão diferentes. Quero falar sobre aspectos financeiros, emocionais, sociais. Quando eu escolhi engenharia, eu levei em conta a questão de gostava de matemática, de física, mas o problema é que eu tenho também muitos interesses, eu gosto de muitas coisas diferentes. E eu senti assim que na engenharia acabou não fazendo tanto mais sentido. Passei no vestibular, comecei o curso. Cada semestre parecia que fazia menos sentido, parecia que eu estava num lugar errado, que eu não me encaixava, sabe? Às vezes essa é a sensação que dá. Que tu tá lá e não encaixa exatamente, não é bem isso. Durante a engenharia mesmo acabei pensando, tipo, cara, o que tô fazendo, né? Eu tentei coisas diferentes também. Sinto que eu desisti na primeira coisa, mas eu tentei laboratório, umas áreas diferentes, algumas eu até gostei mais, né? Teve diferenças dentro da engenharia, mas foi num laboratório que eu tava lá que foi o mais difícil, assim, porque eu lembro da sensação de não querer, sei lá, que quebrasse um ônibus no meio do caminho, tivesse trânsito, só pra eu não ter que ir, sabe? Era um sofrimento, assim, pra ir pra lá. Domingo à noite era uma tristeza de pensar que ia voltar segunda-feira e ter aquela loucura, né? Realmente foi sofrimento, sabe? E eu percebi que aquilo tava me deixando doente também. Na época eu fui pro Ciências Sem Fronteiras, lá por 2015. Fiz pra Alemanha, lá tinha aulas, tipo, de engenharia. Também foi dando, assim, uma coisa assim, acho que foi me dando mais certeza, assim, que não era aquilo, e ao mesmo tempo eu acabei vivendo muitas coisas diferentes, né? Você tá num outro país, você começa a conhecer outras pessoas, outras experiências de vida que não só a engenharia ali. E acabou que foi fazendo cada vez menos sentido. Daí eu voltei pro Brasil determinado a me formar e entrei numa ONG, sabe? Fiz outras coisas assim da vida. Aprendi mais de fotografia. Fui fazendo outras coisas. Fazendo só para me formar o que faltava, né? Eu queria muito ter o diploma, sabe? Porque, cara, você já se lascou por alguns anos e o pior já tinha passado. Enfim, fato é que com os 25 anos eu estava trabalhando como analista de dados numa empresa de tecnologia. Quando eu prestei o vestibular para psicologia, eu ainda estava na engenharia, né? Na verdade, eu já tinha decidido e eu começaria daí a psicologia assim que eu acabasse a minha faculdade. Foi um pouco um choque na família quando eu comuniquei isso, que eu ia mudar de curso assim que me formasse, né? Mas no fim eu tive o apoio, né? Eu acho que foi crucial assim para mim ter tido o apoio deles, da minha família, e ter também feito uma preparação, assim, ao longo da graduação da psicologia também eu cheguei a trabalhar com fotografia, eu fiz coisas assim para ter dinheiro, cheguei a tocar também de noite umas vezes, tipo, fui fazendo assim coisa mais bicos, é bem comum também na área da psicologia. E também na época que eu fiz a faculdade da psicologia, eu tinha medo que eu fosse ser o mais velho da turma. Só que acabou que não foi isso. Muita gente toma um caminho parecido, assim, ter feito um curso antes e mudado para psicologia, ou não ter feito nenhum curso e tá mais velho e começar. Comecei, tinha ali 25, 26, né? Tinha gente dessa idade também, gente mais velha, até bem mais velha. Eu fui vendo que era comum, sabe? Não era uma coisa assim de outro mundo você tá mudando de carreira. Pelo menos na psicologia essa foi a minha experiência. Quando tu entra mais velho, tu tem mais experiência já de vida, sabe? Tu leva as coisas um pouco mais a sério, a maturidade para lidar com as coisas. Algumas coisas não te tocam tanto quanto costumaria levar para alguém mais jovem, assim, né? De ir para tanta festa. Às vezes você já tá mais tranquilo. Não que eu não tenha ido, né? Mas tipo, eu acho que tem um papel diferente já na sua vida, sabe? Mas, de fato, tem momentos que às vezes eu pensava, cara, será que tô fazendo certo? Será que eu não tô viajando? E tu vê também teus colegas indo pra frente, colegas que, assim, do teu ensino médio, da outra faculdade, que já estão se formando, já estão trabalhando, alguns com bons empregos, sabe? Às vezes consegue até comprar imóvel. É inevitável, assim, uma comparação, né? Mas acho que me ajudou a pensar também que era o meu caminho, né? Que era o meu processo, que não dizia respeito a eles e que eu, a longo prazo, queria outra coisa, sabe? A maturidade também acaba te preparando um pouco mais
para esse pós-formatura, que agora eu tô meio que recém-formado. Sinto que eu me preparei também para esse momento, né? Eu fiz concursos, sabe? Eu já acabei criando o perfil profissional um pouco antes de me formar. Pensando, assim, nessa formatura que estava vindo, o que eu vou fazer, que abordagem que eu vou querer escolher. Eu vejo, assim, que isso me preparou também, porque ao longo da graduação eu fui fazendo alguns concursos e alguns até chamaram antes. E o que acontece também com o concurso, né? Porque você não precisa tirar o primeiro colocado. Se estiver ali na lista, em concursos de prefeitura, por exemplo, tem uma boa chance de chamarem várias pessoas da lista. Então você pode estar, assim, em 30, 40, 50, que tem uma chance, assim, de você ser chamado, sabe? Que aconteceu comigo. Fui chamado para uma prefeitura que eu tava, acho que em 50, assim, nem tinha mais a expectativa de ser chamado, mas fui, né? É um jeito que às vezes a gente tem de estar, assim, meio engatilhado para pós-formatura. Eu trabalho no posto de saúde graças a um concurso que eu fiz também, que para mim foi uma boa escolha, assim, para esse começo de carreira, sabe? De você sair já empregado, porque eu me formei em dezembro em gabinete, porque eu sabia que eu podia ser chamado. E aí em janeiro me chamaram, um mês entre estar formado e tá, tipo, começando a atuar, assim, lá por fevereiro, vai. Também teve o CRP, tira tudo, assim. Enfim, se a psicologia é uma carreira que você tá pensando, eu diria que é uma ótima carreira, mas que você também tem que levar em conta tudo isso, né, se preparando, dedicar mesmo. Não é fácil, assim, não é uma coisa que você só vai entrar e... Muito gratificante também você lidar com as pessoas, lidar com o sofrimento humano. Se é algo que faz sentido pra você, eu acho que é isso, assim, sabe? Se dedicando a isso, tem como você ter uma boa vida. Então, também enfatizo a importância de um planejamento financeiro para lidar com essas coisas, ver se você vai ter ajuda, se você não vai ter, se você vai precisar trabalhar ou não. Às vezes dá para reduzir a carga horária da faculdade para conseguir caber no seu tempo e também, às vezes, se for numa particular, de reduzir a mensalidade. Tem sempre as suas dificuldades, qualquer profissão, né? Não tá fácil para ninguém. No fim, a gente tem que escolher as nossas batalhas, né? Enfim, só tem um jeito de saber, né? Que é você ir lá e fazer essa mudança de carreira. Então, o tempo ele vai passar de qualquer maneira e meio que cabe a você decidir como que vai gastar esse tempo. Bom, mas e você? Você tem alguma história de transição de carreira para falar? Conta aqui nos comentários. Deixa o seu like, se inscreva para receber novos vídeos. E é isso aí.